Boa tarde, pessoal. Estamos aqui já em transmissão ao vivo, nesse dia 8 de março. Vamos aguardar só mais um pouquinho para as nossas convidadas entrarem. Oi, Catinha. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tá baixando aqui ainda para mim. Eu vou virar a Veja se você câmera consegue aqui. virar a câmera para você. Oi, boa tarde. Estou aqui. Tudo bom, Catinha? Tudo bem, Tudo bem também. você? Graças a Para Deus. as mulheres entrarem. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu... A lista não aceitou ainda. Vamos ver aqui. Esperar a Alicia e a Aline entrar. Eu consigo aqui. A Alicia está com um probleminha técnico. Estou vendo assim, aqui se eu consigo. Deixa eu ver se vai agora, Alicia. Agora vai. Alicia, eu acho que pelo computador, não sei se consegue. Se a gente consegue pelo celular. Acho que pelo celular é mais fácil de conseguir. Vou adicionar aqui. Algum probleminha aqui de... Acho que agora vai, hein, Alicia? Aline. Conseguiu, Alicia? Vai agora. Vamos aguardar só mais um pouquinho para a gente começar a falar sobre esse assunto tão importante, né, que é a invisibilidade do trabalho da mulher, né? Então, meu nome é Digna Torres, para quem ainda não me conhece, eu sou jornalista e assessora de mídias aqui do projeto Rede Solidária de Mulheres de Sergipe, que é um projeto realizado pela Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba, a ASCAMAI, em parceria com a Petrobras e o apoio da Universidade Federal de Sergipe. Então, a gente veio aqui nesse dia 8 de março para destacar a importância dessa data, né? Falar que o 8 de março é, sobretudo, uma data política, né? Para além das homenagens que nós mulheres recebemos nesse dia, né? Mas é uma data política que
Estou aceitando aqui os convites. Vamos ver se agora vai, hein, Catinha? Problemas técnicos. Agora vai. É. Vamos lá. Consegue. Eita, meu caiu. Oi, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Vamos ver se a gente consegue. Dar mais um pouquinho para ver se elas conseguem entrar. E aí, Catinha? Como está passando o seu dia 8 de março? Muito trabalho? É muito trabalho. Hoje tive a reunião na escola. Foi muito bom, maravilhoso. Falar sobre o trabalho das mulheres. O decidir é importante. Foi ótimo. É importante, né, a gente mostrar, né, para as pessoas, para a sociedade, o desenvolvimento do nosso trabalho, né, tudo que é feito, tudo que nós mulheres podemos alcançar, né, tudo que a gente já conquistou e que ainda podemos conquistar, né? Então, é muito importante que a gente consiga, né? Acho que agora está dando certo. Aline! Agora. Deixa eu me sentar aqui, que eu tive que sair para poder. Boa tarde. Boa tarde. Tá vendo aí, ó, a invisibilidade do trabalho da mulher e as mulheres só trabalhando. Aqui só as mulheres trabalhadoras aqui nessa live. Todas nós nesse corre diário, né? Nessa luta. Exatamente. Eu já me sento para ficar mais tranquilinho aí. Deve estar vazando um monte de som, né? De carro e. Tá tranquilo. Tá bem tranquilo. Maravilha. Então, a gente tá só iniciando mesmo assim, só me apresentando, mas você já me conhece. Aí já quando você estiver sentada, aí eu vou apresentar você e Catinha e Alicia, que ainda tá tentando entrar também. Lá vai eu para minha câmera de novo. Deixa eu ver se a Alicia deu consigo. Alicia, eu tô aceitando aqui. Não sei, deve ter alguma instabilidade na internet. Mas eu tô aceitando. Tendo alguma instabilidade aqui. Deixa eu ver se vai. Não, tá tendo só uma interferenciazinha no som, Aline. Acho que é no seu. Será que é o fone? Quer que eu teste sem? Para ver. Sem o fone, eu não sei se não vai ficar muito barulho. Deixa eu ver. Não, pode ficar com fone, tranquilamente. Deixa eu só ver se é ali. Vamos lá. Tá aqui. Parou ou continua? Agora eu vou tentar chamar a Alicia outra vez. Eu estou enviando o convite, mas acho que está tendo alguma instabilidade na internet. Que ela não está conseguindo entrar. Não, tá bom assim, Aline, agora. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Eu tenho ok. Tentando aqui falar com... Alice, eu tô aqui te convidando. Deixa eu ver se vai... tá aqui como aceitar. Mas é isso, gente. A gente está aqui no dia 8, né, para poder destacar a importância que essa data, o Dia Internacional da Mulher, um dia marcado de muita luta,
muitas conquistas, direitos, né, que nos foram relegados por muito tempo, muitos e muitos anos. E o tema dessa live é justamente a invisibilidade do trabalho da mulher, né, algo que todas nós enfrentamos ao longo da vida. Então, é um tema comum a todas, acredito eu, que a gente vai discutir aqui. Estou te convidando novamente, Alicia, para você estar aqui. Vamos lá, vai dar certo. Não sei porque o Instagram tá com... Eu tô aceitando, mas não tá entrando a Alicia. O Instagram ele aceita até 4 pessoas, né? Mas eu não Quando sei minha internet não estava conectando, eu clicava e dizia impossível acessar essa live e tal. Acho que não sei se ela está recebendo a mesma mensagem. Às vezes é a internet, a internet que não tá muito legal. Como é que tá a sua internet aí, Alicia? Eu tô apertando toda hora aqui, ó. Tem um convite, aceitar, mas não tá indo. Deixa eu ver se vai. Pode ser uma questão da internet, mas aí a gente vai começando e a gente vai tentar adicionar aqui a Alicia ao longo do processo. Alicia, veja se você consegue ir para um lugar que tem uma internet. Não sei se é o computador, não sei se é o celular que não está com a internet legal. Mas eu estou aqui aceitando o seu convite, mas não tá indo. E eu estou aceitando aqui você. Não sei por que você não está aparecendo para a gente. Alice, você está falando que consegue ver e ouvir nitidamente, mas não está aparecendo. E o Shonin foi um dia bem importante. Eu queria também que ela falasse um pouquinho sobre isso. Mas vamos tentar. Vamos começando, então. E a gente vai tentando, Alicia. Ao longo do tempo a gente vai conseguir. Então, voltando, né, para o tema da live, que é a invisibilidade do trabalho da mulher, né, e a gente convidou, né, 3 mulheres que eu considero muito importantes, né, para o movimento de maneira geral, né. Uma é a Alicia Salvador, que é presidente da Ascamai e coordenadora também do movimento das catadoras de mangaba, daqui de Sergipe. Catinha, Catiane Jesus, mas é mais conhecida por Catinha, carinhosamente chamada, não me acostumo a chamar de outro jeito, que é catadora de mangaba da Ascamade, Associação das Catadoras de Mangaba do Povoado Manuel Dias, em Estância, e a maravilhosa jornalista Aline Braga, né, que a gente convida para falar sobre as dificuldades, né, que nós mulheres passamos, né, enfrentamos no mercado de trabalho, sobretudo a desvalorização do trabalho do lar, né, que a gente sabe que nós mulheres somos relegadas também a esse papel do cuidar da casa, do cuidar dos filhos, do cuidar dos pais idosos, né, quando chegam a certa idade. Geralmente são as filhas, né, que detêm esse papel de cuidado. E todo esse trabalho, porque é um trabalho, o trabalho do cuidado é um trabalho, ele é invisibilizado pela sociedade, né? Ele é diminuído, ele é reduzido, quando não completamente invisibilizado. Né? Então, a gente quis fazer essa live, né, para mostrar que essa é uma data política, né, e que nós precisamos discutir questões políticas no Dia Internacional da Mulher. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta ao longo da live, eu vou fazer, mas é uma live que a gente vai fazer de forma bem natural, assim, um bate-papo, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês e pedir para vocês se apresentarem, né? Catinha, pode começar por você. Você pode, por favor, se apresentar, falar o seu nome, falar um pouquinho sobre a sua trajetória.
né? E qual é a importância do trabalho na sua vida? Oi, boa tarde. Então, meu nome é Catiane, eu moro aqui no Manuel Dias, Estância, e sou catadora de mangaba. Minha trajetória aqui começou em 2010, com as oficinas dos doces, e agora nós estamos nessa maravilha de coprodução, de viver agroflorestal, e passando, né, para as demais amigas daqui da comunidade, outras mulheres, e muitas mulheres elas ficam em casa só naquela vida de tarefa doméstica, tarefa de lar, e é invisível. Eu me sinto invisível nas tarefas domésticas de casa. E no trabalho de fora também, trabalha fora, aqui na praia mesmo, a gente faz muita faxina, faz doces para vender, cuida da família, e é um trabalho bem árduo, difícil, e é importante, sim, a gente estar falando para mais tarde, né, e até num futuro não muito distante, sermos mais valorizadas no nosso trabalho, na nossa tarefa diária. Com certeza. Obrigada, Catinha. E você, Aline, por favor, você pode se apresentar e falar um pouco sobre a importância do trabalho nesse momento assim, da sua vida. Boa tarde, né, todo mundo. A todas as mulheres que estão por aqui. Muito agradecida por esse convite, né, muito honrada de estar aqui com mulheres representantes do movimento de catadoras de mangaba, que a gente tanto venera e gosta, né? Que é cultura nossa também. Enfim, eu sou jornalista, sou sergipana, atualmente trabalho, né, como jornalista do Poder Legislativo, sou integrante do Intervoz, sou integrante da ABC Pública e também sou conselheira no Conselho de Comunicação da Câmara dos Deputados, aí só para dar um panorama, né, do que eu venho fazendo atualmente. E acho que a importância de se debater isso, que você perguntou, né, Disna? Ou não? Ou foi outra? É isso, né? Perguntei. Eu acho que, como tudo, né, eu trabalho, só para linkar, né, eu trabalho num parlamento e acho que o fato dos parlamentos existirem significa que a gente, de alguma forma, ainda acredita no diálogo, né? Ainda acredita no diálogo como forma de mudança, mas uma mudança que vem a partir das perspectivas diversas de quem está dialogando, né? Então, fazer uma live sobre esse tema, né, numa rede social que agrega tantas pessoas que vão ver ao vivo, que vão ver depois, é muito importante para oportunizar essa escuta, né, essa fala, para que a gente possa exercer isso e tentar chegar aí em caminhos possíveis, né, com outros avanços que a gente já fez quanto mulheres. Maravilha. Obrigada, Aline. E eu queria saber, assim, de vocês, porque a gente sabe que tem várias pesquisas que apontam que as mulheres recebem salários menores, né, do que os homens, mesmo quando elas ocupam os mesmos cargos. Eu queria ouvir vocês, né, o que vocês pensam sobre isso e de que forma a gente pode mudar essa realidade? Catinha, você acha que é justo, Catinha, você fazer a mesma coisa, por exemplo, vamos trazer para sua realidade. Imagina você tá cuidando do viveiro, você tá catando a mangaba e aí tem um homem que faz o mesmo trabalho que você e ele recebe mais que você por isso. O que é que você pensa sobre isso? Remuneração, né, salário até injusto, muito injusto. Para todas as mulheres, tem uma realidade, infelizmente. Mulheres exercem funções até mais do que muitos homens e não são reconhecidas e remuneradas de forma justa e adequada, né, ao seu trabalho. Então, seria muito importante, como eu falei, políticas públicas para trabalhar a respeito disso e sermos mais valorizadas no nosso trabalho.
Certeza. Então, e a gente está aqui com a Aline, que trabalha, que é jornalista do Poder Legislativo, né? Então, você tocou num ponto bem especial, Catinha, que é a questão das políticas públicas. E, Aline, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dentro dessa perspectiva. Olha, primeiro eu queria mandar um abraço para Marinho, eu estou vendo que ele está aí na live. Marinho, a gente teve a oportunidade de trocar quando eu contribuí com o projeto em Japaratuba, e, enfim, muito admiradora, Marinho, de você. Então, eu queria dar um exemplo sobre isso, né? Sobre assim, será que é justo? Qual é a consequência disso, etc. Tem um exemplo muito específico na família, e aí para entender também como tudo que a gente luta em termos, né, de emancipação e força e vitalidade das mulheres para que elas possam viver sua vida plena da forma que elas desejam, né, é importante para os homens também, né? Afinal, nós somos mães desses homens, né? Podemos ser esposas, colegas de trabalho, e eles também, né? Colegas de trabalho dessas mulheres, maridos, pais. E acho que a maior tristeza que a gente pode ver no dia a dia é alguém não conseguindo exercer a plenitude do que se é, né? Então, é por isso que o movimento social luta, e é por isso que o movimento social briga. E o exemplo, meu avô, ele nasceu em 1916, né? Ele já faleceu. Ele nasceu em 1916, viveu até quase 101 anos. Quando eu era mais nova, minha família, por parte de pai, é praticamente de homens, né? E sempre se debateu muito a política. Então eu vivia, corria, brincava, parava na calçada, estava conversando de política. Corria, brincava, parava para comer, estavam conversando de política. E aí eu comecei a querer dar alguns pitacos nessas conversas de política, né? E certa feita meu avô disse assim: não, você fica quieta, fica calada, não participa, porque você não entende de política. Né? Esse assunto não é para você, né? Aí eu quero pensar assim, né? Se naquele momento eu tivesse acreditado naquilo e disse, provavelmente eu não seria jornalista hoje, né? Eu sou jornalista de um ambiente extremamente político, né? E a gente que lida no movimento social também está fazendo política. Então, se em algum momento eu tivesse acreditado de fato naquilo, eu não teria exercido a profissão que eu sou tanto apaixonada, né? Mas, por outro lado, o meu pai, filho do meu avô, acreditava que isso sim poderia ser para mim e sempre me guiou nesses caminhos, né? Então, assim, muito provavelmente eu segui isso porque alguém não colocou essa trava mental, primeiramente, na minha cabeça, né? E tudo que a gente fala de cultura, essa cultura do machismo, essa cultura da misoginia, elas começam com travas mentais, né, que te impedem de fazer algo, que querem exercer isso de forma física, né, impedindo que se vá estudar tal coisa, que se vá fazer tal coisa, e isso não aconteceu. Para fechar o exemplo, quando eu fui editora de cultura de um grande jornal aqui de Sergipe, que era lido no Nordeste inteiro, o meu avô era o meu leitor mais assíduo. O mundo gira, né? O mundo gira. Então, né, assim, e só para fechar nessa questão de políticas públicas, é por isso que a gente diz que a política tem que ser ocupada pelas mulheres, né? Porque é muito difícil estar numa sala debatendo algo naquele momento crucial em que você vai dizer a gente vai embarcar nessa proposta ou a gente não vai embarcar nessa proposta, e alguém tem uma perspectiva objetiva do que é que realmente significa aquela política pública, qual é a consequência daquilo para a vida real das pessoas, né? Então, construir política pública, acima de tudo, é entender esses universos, e eles vêm dessas vivências que a gente está retratando aqui, né? Com certeza. E assim, a gente tem visto que se para as mulheres de maneira geral, né, já é muito difícil, né, e é muito difícil a gente construir políticas públicas, né, imagine quando a gente vai adentrar nos segmentos, né, por exemplo, mulheres extrativistas, né, as mulheres com deficiência, né, e agora a gente vai entrar aqui porque
A gente está numa live que as 3 convidadas são, né, 3 mulheres pretas, né? Você, Catinha e Alicia, que a gente está tentando aqui fazer com que ela participe. E assim, como mulheres pretas, eu queria que vocês falassem um pouco assim, se vocês acreditam que o mercado de trabalho ele é ainda mais cruel e que as políticas públicas ainda chegam menos até vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Qual é a perspectiva nesse sentido? Catinha, você está conseguindo ouvir? Estou Joia. ouvindo. O que você acha, Catinha? Então, já é difícil, como mulher, a gente conseguir entrar no mercado de trabalho, com relação à remuneração, todos os trabalhos em geral. E sendo preta, é crucial, é terrível para nós mulheres. Já somos vistas, porque mulher preta ainda é vista como antigamente era, porque a mulher preta só servia para ser escravizada, para cuidar da casa e ser usada. E muitos ainda têm essa visão terrível sobre a mulher preta. E no mercado de trabalho é uma luta grande, mas nós somos insistentes, a gente não desiste e somos fortes. Com certeza. E você, Aline? O que você acha sobre isso? Você acha que é mais difícil? Primeiro eu queria começar essa fala agradecendo a todas as mulheres negras que lutaram para que a gente esteja aqui, né? Desde muito lá atrás, e todas as mulheres indígenas também. Isso porque eu considero que a nossa luta, né, enquanto trabalhadoras e mulheres, ela normalmente o movimento social de esquerda costuma colocar, datificar essa luta dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros a partir do início do século XX, né, Didio? E eu digo que essa luta de trabalhadoras, ela vem desde lá, né? Desde o momento em que resolveram atracar por aqui e modificar a vida que se levava por essas terras. Então, para mim, os quilombos são os primeiros lugares de luta de mulheres trabalhadoras, né? Por exemplo, um dos primeiros lugares. Eu queria agradecer a essas mulheres e dizer que eu queria usar o exemplo da Simone Tebet, logo quando ela assumiu o ministério, e ela sinalizou, verbalizou uma dificuldade de encontrar, né, mulheres negras e um certo perfil de mulheres para trabalhar. E, em seguida, lembro também que o Ministério da Igualdade Racial, né, começou a fazer listas de mulheres que pudessem trabalhar e movimentou e mobilizou isso graças à tecnologia da internet também, né, é possível. Só para citar um dos exemplos bons que a gente pode fazer com a internet, por exemplo. Ao invés de deepfake, a gente pode fazer listas de mulheres negras que precisam de trabalho. Mas eu acho o seguinte, o que acontece, né, o que acontece nesse exemplo aí da Tebet, e que não é raro em vários outros ambientes, em várias outras situações, é que a gente costuma ficar realmente, né, nas nossas bolhas. A gente costuma, quando pensa nas profissionais, ou nos profissionais, ou nas pessoas que a gente pode chamar, a gente precisa pensar logo nas pessoas que estão próximas a gente, né? Isso não é uma exceção para nós, mulheres negras, por exemplo, que precisamos fazer um projeto, né? A gente vai pensando nas pessoas que a gente conhece e depois a gente vai amplificando ali a lista e amplificando essas possibilidades. O que acontece? Qual é o grande problema que se revelou ali, por exemplo, na fala da Simone Tebet? É que esse universo que ela acessa e que a maioria das pessoas que estão no poder acessam é um universo que está, né, dado para pessoas da elite e para pessoas de pele branca. Então, essas pessoas não nos acessam, né? Para que uma pessoa como um presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, um presidente, né, do Brasil, uma ministra, possa nos acessar, a não ser que essa pessoa tenha vindo,
né, de uma família negra, tenha vindo da periferia, tenha vindo de um território extrativista, ela vai demorar muitas camadas para chegar numa pessoa, né, como uma de nós aqui, e que esse ambiente a gente sabe é muito cooptado por essas indicações que estão nessa esfera, né, nessa esfera elitista e nessa esfera branca. Então, assim, obviamente é mais difícil, e eu cito esse exemplo que a gente chama, né, dessa rede de indicações, para dizer isso. Assim, a desigualdade no Brasil ela é tão grande, que esse poço fica muito visível quando a gente começa a acessar esse tipo de exemplo, como foi o da Simone Tebet, né? Então, sim, é mais difícil, sim, por isso que a gente precisa de políticas públicas, né? Mas, do mesmo jeito que quando a gente lutou pelas cotas, a gente logo identificou que a gente não precisava somente dar acesso, mas a gente precisava garantir a permanência. O que eu venho chamando a atenção em vários locais onde eu posso falar, onde eu posso contribuir, é que dar o acesso não é suficiente, porque a manutenção dos laços afetivos, da saúde mental, do poder exercer o que de fato você sabe profissionalmente, isso também enfrenta travas. Então, o acesso ele é somente o primeiro ponto realmente. Depois você tem que continuar fazendo com que a roda gire, né, para que a pessoa consiga trabalhar e exercer as suas questões do mesmo jeito que a gente precisa, por exemplo, dar assistência para que quem entrou de cota consiga pagar o ônibus para chegar na universidade, né? Com certeza, né? E entrando também por esse assunto, né? Porque, como vocês bem falaram, assim, a gente precisa das políticas públicas, é necessário esse arcabouço, esse acesso, porém, a gente também precisa de representatividade em todos os espaços. Você citou, Aline, essa fala muito desinformada e ignorante, né, da ministra Simone Tebet. Vou falar assim, gente, porque é a minha opinião mesmo. Achei que foi muito, né, desinformada mesmo, né, e ignorante é a palavra, no sentido que ignorante é aquilo que a gente ignora, né, que a gente não consegue compreender, né? Então, antes da gente falar que não existem profissionais naquela área, a gente precisa primeiro procurar saber, né? Precisamos ter minimamente esse interesse em saber, né? Como você falou, Aline, né, e Catinha, né? As pessoas, elas vivem, obviamente, em grupos e bolhas diferentes, né? Mas a partir do momento que você se depara com determinada situação que está fora daquele ambiente que você vive, você também pode, né, se colocar, né? Sobretudo se você está numa posição, né, de poder, de representatividade, para poder abranger o máximo de pessoas possível. Né? Então, essa questão da representatividade ainda nesse sentido, por exemplo, as mulheres em espaços de poder. Né, Aline, você tem, né, você está ocupando um cargo, né, de jornalista lá no Poder Legislativo, a Alice, que é presidenta da Ascamai e é também coordenadora, né, Catinha, que também ocupa espaços de poder, né, que está ali lado a lado com uma grande liderança, que é Tia Dilva, também da associação lá de Manuel Dias. Como que vocês analisam, assim, a proporção das mulheres nos espaços de poder? Vamos pensar nos espaços de poder como um todo, né? Não somente o espaço político, mas cargos de gestão em empresas, cargos de gestão em universidades, na gestão pública também, para além da representação da vereadora, da deputada, da prefeita, né? Vale, assim, destacar que aqui em Aracaju, por exemplo, nós nunca tivemos, né, uma prefeita, nem uma governadora, né? Então, assim, e somos maioria em números. Então, por que isso acontece, né? Como vocês avaliam essa disparidade nos cargos de liderança, né? E a falta de representatividade? Catinha, tá aí? Estou aqui. Alice, eu estou tentando, viu, Alice? Eu quero muito ouvir você falar sobre isso. Está difícil. Seria ótimo escutar a Alice. Mas vamos tentar. Vai dar pé. Então, Catinha, o que você acha? Você acha que tem muita diferença? Você acha que tem mais homens ocupando espaços de poder, né? Tem mais homens ocupando espaços assim como vereadores? Como é que é a situação aí, Manuel Dias, em instância?
Então, é. Então, o acesso a cargos grandes, e principalmente na política, é só mais homens. Para a mulher entrar, está muito difícil. Por isso que as mulheres têm que se juntar, se unir mais e entrar também na política. Tem aquele medo, né? Ah, você é mulher, você não pode ocupar isso, você não pode fazer isso. Muito, a gente escuta muito isso, infelizmente. Mas temos que continuar a luta e ir em frente e ocupar mais espaço, principalmente na questão de trabalho de empresas mesmo, se a gente só vê mais homens. Só homens enfrentando, e as mulheres têm capacidade para fazer trabalho mais além do que os homens fazem. Mulher ocupa vários cargos, não só no trabalho de fora, mas ocupa cargo em casa mesmo, é uma tarefa árdua e bem difícil, que nem todo mundo consegue, homem mesmo não consegue fazer. E é isso. A Alicia está aqui colocando, né, que as mulheres precisam muito se inserir nesses espaços de poder, né? A gente teve uma conversa hoje pela manhã sobre isso, né, Alicia? Estou dando um spoiler aqui, fofocando um pouquinho do que a gente conversou. Né? Teve uma reunião lá no Palácio Olímpio Campos, né, promovida pela secretária de Estado da Mulher aqui, e assim, e ali se entregou uma carta, né, do movimento das catadoras de Mangaba reivindicando, né? Nós precisamos reivindicar, estar nesses espaços, né, reivindicando os nossos direitos, mas também ocupar esses espaços enquanto lideranças, né? Porque eu aprendi uma frase, que essa frase eu aprendi com a Alicia, que é nada sobre nós sem nós. Inclusive foi a frase que a gente colocou no card hoje, do Dia Internacional da Mulher, porque realmente, né, como que nós vamos reivindicar os nossos direitos se nós não nos sentirmos representadas nesses espaços, né? O que você acha sobre isso, Aline? Olha, é isso, né? Acho que a gente já passou um pouquinho sem explanar muito, né? A gente já passou um pouquinho por aí, que quem fala muito sobre esse lema, né? E são as pessoas com deficiência, por exemplo, né? Nada sobre nós sem nós, porque é isso, assim, às vezes por ter uma deficiência na fala ou na escuta, etc., muitas pessoas se arvoram a dizer, não, então vamos, né, vamos pensar e fazer por elas, né? E não é assim, porque essa difícil imbricagem entre o macro e o micro sendo a vivência, né? As nossas vivências diárias são as mais importantes, né? Não é à toa que a gente diz, por exemplo, que a vida política começa na cidade. Se a gente for comparar, né, uma política pública macro com uma vivência micro, a gente pode dizer que o micro é a cidade, é onde a vida acontece, né? Pode ser que o macro, que é o federal, tenha mais dinheiro para investir, mas para investir bem esse dinheiro, eu tenho que ouvir a cidade, né? Eu tenho que ouvir o micro, eu tenho que ouvir a vivência, eu tenho que saber como é que as pessoas estão pegando o ônibus, eu tenho que saber se as pessoas podem sentar no banco da praça ou se elas estão conseguindo acessar remédio no posto de saúde, né? É a vivência diária que diz isso. E se eu não escuto essas mulheres, se eu não escuto as mulheres, se eu não escuto as mulheres negras, eu nunca vou saber, por exemplo, que, né, a gente nunca saberia, por exemplo, que um dos principais motivos de uma mulher que sofre violência doméstica não se separar é não saber se ela vai conseguir dar comida para o filho. Então, ela vai se submetendo, né? Então, então eu identifiquei esse problema. Diante disso, o que é que eu posso fazer? Uma política pública que garanta um salário para a mulher que comprovadamente sofre violência doméstica, para que ela possa romper o ciclo. É impossível romper o ciclo emocionalmente se eu não consigo me distanciar fisicamente do lugar onde ele acontece e se eu não consigo comer, dormir e fazer minhas necessidades básicas de ser humano, né, de ser humana, num ambiente que seja minimamente saudável. E eu só consigo descobrir que essa política precisa acontecer se eu ouvir a vivência dessas mulheres, né? Então, por isso que é importante que essas mulheres estejam nos espaços de poder, mas aí eu queria dizer o seguinte também, duas coisas que são também muito importantes. Não é só estar nos espaços de poder. Primeiro, é importante que os espaços de poder tenham cada vez mais possibilidade de escuta da sociedade civil.
mas espaços de escuta que sejam de fato garantidos, né? Não é você ter conselhos que não são ouvidos, não é você ter conselhos que não se reúnem para poder levar recomendações ao poder executivo, ao poder legislativo, ao poder judiciário, né? Então, assim, não é só estar no poder, mas é importante garantir que o diálogo entre o poder e a sociedade civil aconteça, né? E a segunda coisa é, de novo, a manutenção dessas mulheres. A gente sabe que a maioria das denúncias de ataques de violência de gênero na internet são contra mulheres, sejam elas políticas, né, mulheres políticas com mandatos, sejam elas jornalistas que fazem o seu trabalho pela internet, seja Instagram, Twitter, whatever, né, que seja a rede social ou meio, a plataforma que ela decida fazer. Então, assim, a gente não conseguiu regular as plataformas. Enquanto a gente não consegue regular, tudo isso continua acontecendo. Enquanto tudo isso continua acontecendo, as mulheres que exercem política, algumas se retraem mais, decidem não se expor tanto, ficam com medo das ameaças à vida delas, e isso retrai o trabalho delas enquanto mulheres que estão ali atuando, né? Então, assim, são várias questões que, repito, se as vivências não puderem ser relatadas, a gente não vai conseguir solucionar. Então, é um ciclo, né, que se retroalimenta. Exatamente. E como vocês pensam, assim, em solucionar algumas dessas questões? É claro que é uma pergunta extremamente vaga, né? A gente poderia passar aqui dias, horas discutindo sobre isso, né? Mas dentro dessa perspectiva mesmo, quando a gente pensa em equidade, né? Eu não vou nem usar a palavra igualdade, porque eu acho que equidade, ela cabe mais nesse sentido, para a gente abranger também toda a diversidade, né? Que a gente tem. Como que vocês pensam, assim, por exemplo, Catinha, de que forma você acha que a gente pode melhorar, que a gente pode avançar no sentido dessa diferença entre homens e mulheres ocupando cargos de liderança, essa diferença entre os salários, essa diferença, por exemplo, de tratamento? A gente sabe que o índice de feminicídio no Brasil é altíssimo. A gente sabe que uma mulher, para conseguir uma medida protetiva, até lá, ela é capaz até de já ter morrido, né? Então, como que a gente consegue, que tipo de solução vocês acham que a gente pode conseguir buscar através do trabalho, através de pensar nas políticas públicas desse sentido? Catinha? Então, acho que primeiro o acesso a uma boa educação, porque a educação abre portas, mente, o conhecimento é ótimo, e a gente com o conhecimento pode brigar, lutar pelo que queremos, e uma educação de qualidade, uma autonomia da escola também, do trabalho, que infelizmente ainda é uma realidade limitada, né? Até para todo mundo e para nós mulheres mais ainda. Então, o que a gente enfrenta é essa independência, né? E com responsabilidades familiares. Aí a busca pela essa equidade social é um reconhecimento e são esforços, são fundamentais para combater essa invisibilidade, né, do trabalho. Então, acho que é o acesso a uma educação e ter o conhecimento para lutar e poder acessar a política pública e saber o que é política pública para lutar com elas. Excelente, Catinha. E a Alicia também fez um comentário aqui, ela falando, né, o Nada sobre Nós Sem Nós, e ela falando que a gente precisa de muitas políticas públicas que ela está vendo que estão sendo construídas sem a participação dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Isso é um ponto muito importante, né, Aline? Você mencionou um pouco sobre isso também. É muito importante, assim, esse trabalho de escuta de quem realmente vai ser beneficiado com essas políticas, porque não adianta nada pensar em políticas públicas sem estar dentro dos territórios, junto às comunidades, né, e as populações, os povos tradicionais, construindo junto com as populações, né? Então, como que a gente vai pensar em políticas públicas para as mulheres
Se quem está, né, majoritariamente no poder, construindo os projetos de lei, construindo, né, as políticas públicas de maneira geral, são os homens. Então, isso é algo que a gente precisa pensar também. O que você acha, Aline? Olha, eu acrescento, eu concordo muito com o que a Catinha falou, né? E vou aqui complementando a fala dela, né, para fazer aí uma cauda mais longa, e dizendo o seguinte, assim, Dina, são os homens, e também não adianta ocupar os espaços enquanto mulher numa lógica machista, né? Porque a gente sabe que isso acontece também, né? Algumas mulheres ocupam os espaços, mas agindo e propondo questões que vão ao encontro de uma lógica machista. E aí também não adianta, né? Ou seja, a gente não amplia os direitos dessa forma. Eu queria tocar, assim, você perguntou qual é o caminho para solucionar, né? Obviamente a gente não vai conseguir salvar o mundo nas respostas que a gente vai colocar aqui, mas é nesse sentido de troca mesmo, né? De se ouvir. E para mim, uma das principais referências de luta são as próprias lutadoras de Mangaba, sabe? Assim, para o nosso estado, para Sergipe, as catadoras de Mangaba, vocês, Catinha, Alicia, você também que está no projeto Disney, todas vocês que fazem parte, para mim são referências enormes, porque, por exemplo, eu chego em Recife, em Pernambuco, e digo, e aqui já teve mangaba? Assim, já teve, né? Já teve mais mangaba, né? E as pessoas praticamente não conseguem comprar mais mangaba lá, porque não tem, né? Assim, isso é luta? É luta, sim. É luta pela nossa cultura. A mangaba, ela não é só uma fruta. Ela é a nossa cultura, ela faz parte do que a gente é, como tudo, como o caranguejo, como o rio, como estar arrodeado de água, faz parte de ser sergipano, de sergipana, faz parte de ser aracajuana, porque tem muita água e a gente se acostumou a viver dessa forma, né? Então, assim, é o que a gente é a nossa cultura, e eu diria, como é que a gente soluciona? Não tem outra forma, só a luta muda a vida. Não tem, assim, essa frase é clichê pra gente, mas ela é muito verdadeira, né? Só a luta muda a vida, e eu lamento que fazer ativismo social no Brasil seja tão cruel e tão ardiloso e custe a nossa vida não só morrendo aos poucos, mas morrendo de fato. Sabe, assim, eu digo isso por mãe Bernadette, eu digo isso pelo relato que inundou as redes sociais essa semana da mãe de Jonathan, né, que veio uma sentença sobre a morte do filho dela, que tira a culpa de quem matou o filho dela, né? Aquela mulher, ela está viva, mas ela não está inteiramente viva. A gente sabe disso. Né? Então, assim, denunciar as crueldades do nosso Brasil desigual é fazer luta e é dizer assim, nós não aceitamos. Né? Obviamente, não é só por falar que as pessoas vão mudar, mas não tem outro caminho. A gente precisa continuar firme nas questões que vão garantir a nossa plenitude enquanto pessoas. Maravilha. E agora, gente, vamos entrar. A gente já está chegando ao final. Alicia, eu sigo tentando aqui e convidando assim muito, porque a Alicia é uma pessoa que todas nós gostamos muito de ouvir, né? A gente tem muita troca com ela, tem uma experiência de vida, assim, tem um caminho, uma trajetória incrível dentro do movimento, né? A Alicia é cria da Mangaba, né? A Alicia nasceu e cresceu, né? Nesse território. Mas, Alicia, vá interagindo aqui que eu tô lendo tudo que você está colocando. E sigo insistindo também para você entrar aqui. Ó. Toda hora eu tô mandando convite. Mas acho que deve estar oscilando a internet, que não está tendo jeito. Mas, em relação, a gente falou sobre o trabalho, né, de uma perspectiva geral, mas a gente tem assim um ponto que eu acho importante tocar antes de finalizar a live, que é a questão da invisibilidade no lar, né? Aquilo que a gente falou no início, né? Nós somos mães, né? E o quanto que esse trabalho do lar ele é invisibilizado, né? E que muitas vezes essas responsabilidades do lar, e eu vou até pedir para a Catinha falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que ela conhece bem a realidade
dos povoados, de Manuel Dias, né? Catinha citou, inclusive, no início, né? Foi muito bom o projeto ter chegado, porque tira as mulheres de dentro de casa para fazer coisas que elas gostam, para, né, sair um pouco desse peso, dessa responsabilidade inteiramente delas, de estar em casa, né? Com esse serviço que é invisibilizado, né? Que muitas vezes não tem, nem tem valor monetário, nem tem o valor de ser reconhecido, né, pelas pessoas que estão sendo beneficiadas por esse serviço, né? Então, Catinha, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, né? Dessa sobrecarga da mulher, né? De ter que ter esse processo de construir uma carreira, de construir uma família, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que nós mulheres ocupamos várias tarefas, né? Não só no trabalho fora, mas o trabalho de casa. A mulher cuida da casa, cuida do filho, cuida da comida, lava, passa, cuida da família toda e é invisível. Eu disse invisível como pessoa, invisível o trabalho. Às vezes eu, em particular, eu digo que eu sou invisível na minha própria casa. Eu trabalho o dia todo dentro de casa, quando eu estou em casa, né? Porque o dia que eu estou em casa é só para trabalhar, para cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. E nós não somos valorizadas por isso. Remuneração nenhuma, nem um agradecimento às vezes, né? Quando chegam em casa, jogam tênis de um lado, mochila para outro. E a mãe está ali para trabalhar, cuidar. E também, cuidado, também tem uma questão sobre o trabalho que as mulheres fazem, é cuidar de idosos e doentes. Esse trabalho também é invisível. Elas não são remuneradas de forma adequada. Porque diz, você está cuidando de uma pessoa, está dentro de casa, então não é um trabalho. O trabalho da família, da mãe, no geral, eu acho que o que é menos valorizado ainda é o trabalho emocional da mulher. Porque a mãe, ela cuida da casa, trabalha fora e é o sustento, né, da família. Ela escuta todo mundo, e quem escuta? A mulher, nesse momento, né? Por isso que é importante a gente sair. Esse projeto veio para abrir portas para essas mulheres, principalmente por mim. Para eu poder sair, distrair, conversar, conhecer outras mulheres, outras realidades também. E aprender a valorizar mais o meu trabalho em casa, porque quando a gente está em casa, só trabalhando, fazendo aquela rotina diária, acaba acostumando. E acha que é obrigação fazer aquela tarefa. É obrigação fazer tudo e ficar calada. Mas hoje a gente temos uma outra realidade, não só por mim, mas as meninas da minha comunidade também, que nós não moramos sozinhas, temos uma família, todos sujam, todos limpam. Esse eu vejo aqui, na minha casa eu digo, todos sujam, todos limpam, eu não moro só. Perfeito. E todo mundo está aprendendo, graças a Deus, e por muito, muito esforço também. E eu passo para outras meninas também isso. Maravilha, Catinha. A Alice até complementou aqui, ela falando que o trabalho doméstico na vida das mulheres é contínuo desde a infância, que ela é da época em que as meninas tinham que cuidar da casa, que os meninos podiam sair, brincar, né? E isso ainda é muito comum, né? A gente tem feito um movimento para conseguir essas mudanças, né? Para esse movimento dentro de casa, de divisão de tarefas, que é algo que deveria, né, na minha opinião, deveria ser natural, né? Como você falou, Catinha, todos sujam, todos limpam, né? É um dever de todo mundo. Você está dividindo aquele espaço com as pessoas, seus filhos, seu marido, né? Ou quem quer que seja, sobrinhos, né? Varia muito a configuração familiar. As pessoas que estão dentro daquela casa, todas são aptas a fazer serviços de casa, né? Lavar um prato, lavar uma roupa, tirar um lixo,
né? Então, todo mundo pode fazer, executar essas tarefas, né? Eu não gosto nem de usar a palavra ajudar, né? Porque a casa é nossa, né? Então, não é uma ajuda, é uma necessidade básica, né? De você manter o seu ambiente limpo e de você não sobrecarregar, né, as mulheres, né? Então, esse ponto que você trouxe também, né, das cuidadoras, eu percebo que é muito comum também relegarem isso, por exemplo, aos filhos homens que são casados com mulheres, falarem assim: ah, ainda bem que ele casou, que tem uma nora para cuidar, né, da sogra. Então perceba que mesmo quando não tem uma relação né, consanguínea, uma relação, né, próxima, ainda assim o cuidado da pessoa idosa, né, dos parentes, é relegado à mulher. Quer dizer, o filho não consegue fazer esse trabalho, né, ter essa proximidade, né, é a nora que vai conseguir, é a esposa dele que vai conseguir, né, então ainda há muito que avançar, mas eu fico muito feliz de ouvir essa fala sua, viu, que você está botando para chegar, porque é isso mesmo, lá em casa também é assim, divisão de tarefas, porque todos sujam, todos limpam, né? E aí, Aline, o que você pensa sobre isso, Aline? Eu adorei ouvir a Catinha, porque tem muito a ver também com o que eu penso, assim, né? Eu não consigo conceber um ser humano que more comigo e não cuide da casa, assim. Um ser humano, não importa quem, sabe, assim. É impossível, assim. E eu queria deixar uma pergunta que acho que vale como reflexão, assim, quando foi que o machismo ensinou a odiar um lugar onde a gente cultiva para estar bem e em família? Porque a casa é esse lugar, né? Em teoria, é o lugar minimamente onde você dorme. Você deveria dormir num lugar limpo, asseado, bem cuidado, né? Por que que o machismo ensinou que os homens não precisam se preocupar com isso? Por que que o machismo ensinou que o banheiro pode ficar sujo, assim? É incompreensível, assim, é incompreensível você viver numa sociedade não só brasileira, mas que é o pensamento predominante na maioria, né, do planeta, de que esse trabalho é da mulher, né? O que acontece, assim, não dá, eu realmente não consigo entender porque que é melhor a gente criar uma parte dos adultos e das crianças e dos adolescentes que não são funcionais. Por que a gente cria pessoas que não são funcionais? Qual o propósito disso? Por que propositalmente a gente cria pessoas que não são funcionais? Para mim não dá para entender, né? Assim, a gente aprendeu a odiar o lar, a gente aprendeu a odiar o cuidado, a gente aprendeu a odiar os detalhes, a gente aprendeu a odiar as relações que se dão em torno do doméstico, né, por conta de uma cultura machista, e eu relaciono isso, acho importante a gente fazer a relação disso com o que significa o quarto da empregada doméstica num apartamento e com o que significa ser empregada doméstica no Brasil. E isso é uma questão muito brasileira, né? A existência da empregada doméstica, a existência de apartamentos na planta que são vendidos com o quarto da empregada doméstica, isso está muito relacionado a toda a relação de ódio e preconceito nessa rede imbricada de desigualdade e esse racismo estrutural que existe no Brasil, que diz que se eu odeio a casa, eu vou colocar a pessoa que eu considero de menor valor para cuidar disso, né? Então, assim, essa relação, ela é bizarra e ela é absurda, sabe? E, assim, por que o quarto de empregada, por exemplo, ele não era contado como um cômodo comum? Porque ele é insalubre. Então, assim, eu considero essa pessoa de uma qualidade, né, com menor valor, e vou colocar no canto de menor valor da casa para fazer o que de menor valor eu considero na casa. Isso é a cultura machista. Isso é a misoginia.
É absurdo. Enquanto isso, eu estou muito tranquilamente confortável enquanto homem para não ser funcional. Para mim, essa é uma lógica absurda. Perfeito, Aline. Eu acho que é isso. Eu acho que essa pergunta que você levantou serve para todo mundo que está aqui nessa live, para quem vai assistir essa live futuramente, porque ela vai ficar gravada, vai ficar registrada aqui no nosso Instagram e também no YouTube, para que a gente reflita, né, e se questione também. Quando foi que isso, né, começou? Quando passamos a odiar nosso espaço? Né? Isso tem uma relação assim muito profunda com o trabalho doméstico, com a escravização. Tem toda uma relação estruturada, né? Porque a gente não pode desassociar o machismo no Brasil do racismo. Né? Eles estão muito ligados, né? A gente tocou muito nesses pontos, todos os pontos que a gente tocou aqui estão atravessados, né? E isso também é algo que a gente pode precisar refletir, né? E já encaminhando a nossa live para o final, eu vou ler aqui mais algumas coisas que a Alicia colocou, né, que ela coloca assim, que ela teve o privilégio de criar os filhos dela de uma forma diferente, né, colocando em prática a questão da igualdade, onde os meninos também limpam, lavam, passam, né, então esse também é um passo que para muitas pessoas pode ser um passo pequeno, mas não é, né, dentro de casa, dentro do nosso espaço, quando a gente introduz práticas de igualdade dentro do nosso espaço, essas práticas vão reverberar fora dele, né, e vão ser multiplicadas fora dele. Então, é muito importante, Alicia, a sua fala, né, e todo esse processo que você, que Catinha, vem apresentando. Aline, você também, porque eu também lhe conheço como mãe, né, não só como profissional. E a gente sabe dos percalços, dos julgamentos, enfim, de tudo, né, que a gente passa por nossas escolhas. E eu quero muito, muito agradecer, né, encaminhar essa live para o final, pedindo para você, tanto você, Aline, como Catinha, fazerem essas últimas reflexões, né, e agradecer também a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, falando sobre um tema que é muito importante, né, para que a gente ultrapasse essas barreiras de pensar no Dia Internacional da Mulher como uma data romântica, né, e pensar no Dia Internacional, trazer reflexões no Dia Internacional da Mulher, que são reflexões para que a gente transforme mais e mais a nossa realidade e que seja de fato conquistada a equidade, né, de direitos entre nós. Catinha? Eu começo me despedindo ou Catinha? Vá. Catinha? Pronto. Eu vou estar aqui. Então, é importante a gente continuar essa luta, como mãe, como mulher, esse Dia Internacional da Mulher. Não é só esse dia, foram, como a professora hoje falou numa reunião na escola, tantas mulheres foram queimadas, né, até chegar esse dia, para tentarmos ter um reconhecimento como mulher. E, infelizmente, ainda tem aqueles percalços, né, que não são tão reconhecidas, mas a gente pode continuar a luta. E que o Dia da Mulher não é só hoje, são todos os dias. Nós lutamos todos os dias. E vamos continuar lutando para que sejamos mais reconhecidas. Obrigada, Catinha. Queria agradecer também de estar. É uma honra para mim, de fato, assim, estar aqui com vocês. Eu admiro demais o trabalho de vocês. Obrigada, Catinha, por dividir aqui nessa telinha. Foi ótimo te ouvir também. Espero que a gente se encontre mais vezes. Alicia, também queria te ouvir, não consegui, né? Mas espero também ter outra oportunidade para te ouvir, mas acompanhei seus comentários e concordo com tudo que você disse também. Obrigada, Dígina. Estava com saudade de, né, algum contato com você. Foi ótimo aqui. Queria agradecer também quem está aqui e dizer o seguinte: não temos interesse em recuar, né? Então, assim, acho que não tem alternativas. Quem não quiser escutar vai ter que se afastar. Quem não quiser mudar as políticas públicas vai ter que resistir bastante, porque não dificilmente recuaremos, né? Avançaremos, dialogaremos, resistiremos, caminharemos e, para mim, e acho que para vocês também,
não há nenhuma intenção de criar novas desigualdades e novas hierarquias injustas. A gente só quer o direito pleno, né, de exercer a criatividade que a gente tem aqui na mente, no corpo e a nossa relação principalmente com a natureza. A gente precisa olhar bastante para isso também. Então, o recado é esse. Eu deixo um beijo para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada por essa tarde. Até a próxima, viu, Alice? A gente vai ter mais oportunidades, sim, com certeza. Obrigada, gente. Um beijo, uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Beijo enorme.